Quero agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui, reunida no nome do Senhor, para meditarmos na sua palavra. No livro de Levítico, quando no capítulo 5, 6 e 7, meditaremos só um pouquinho, mas para falar sobre o assunto que ainda é sobre pecado, o sacrifício por pecados, temos que voltar um pouquinho no 4, só frisar que o 4 inicia dessa forma: os sacrifícios pelos pecados dos sacerdotes. No versículo 13 já nos diz: o sacrifício pelos pecados do povo. No versículo 22, os sacrifícios pelos pecados de um príncipe. Aí nós vamos ao verso 27, os sacrifícios pelos pecados de qualquer pessoa. Entramos no 5, capítulo 5, os sacrifícios pelos pecados ocultos. Capítulo 6, ainda no capítulo 5, verso 14, os sacrifícios pelos pecados de ignorância. Capítulo 6 se inicia dizendo: os sacrifícios pelos pecados voluntários. E meditando na palavra, como é lindo nós entendermos que o nosso Deus, ele não faz acepção e ele não tem privilégio. Ele não tem alguém por prioridade ou fazer privilégio de alguém. Porque aqui nós vemos, como acabamos de ler, a palavra se referindo a várias pessoas no assunto de pecar. Quando eles pecavam, era preciso eles mesmos pegar o seu sacrifício e levar ao sacerdote. E eu prestei atenção. O sacerdote, quando ele pecava, não era ele que tratava do assunto. Ele tinha que levar o seu problema, aquele assunto, a outro sacerdote, que já era uma grande humilhação para um homem na posição de um sacerdote. E eu vi que Deus, ele não isentou o homem por causa da posição que ele exercia, pelo fato dele ser um sacerdote. Vamos dizer assim, ele pecar, o sacerdote pecar, e o Senhor deixar que aquele assunto ficasse oculto de outros. Como assim? Simplesmente ele orar, ele dobrar os joelhos, pedir perdão ao Senhor, e estava tudo resolvido, pelo fato dele ser um sacerdote. Vamos dizer assim, de aquele homem não ter que passar por aquele, eu vou usar essa palavra, por aquele constrangimento, pelo fato dele ser um sacerdote. E eu vi que Deus, ele não poupou o sacerdote. Deus, ele não poupou o príncipe, porque ele era príncipe. Deus não poupou. Então, eu entendi o Senhor nos falando que diante dele não tem pobre, nem rico, nem grande e nem pequeno. Todos é preciso obedecer à palavra do Senhor. A regra, a palavra é para todos, sem exceção. Pode ser quem for. Mas é o príncipe. Não importa que ele é príncipe, ele vai passar pelo mesmo processo que os demais. Que é aquele que a Bíblia, aqui dentro do capítulo, fala sobre aquele que, o homem ou a mulher que pecou, mas eles são tão assim, pobre. Eu vou usar essa expressão na nossa linguagem, pobre. Que eles não têm condição de levar um novilho, ele não tinha condição de levar um cabrito, não tinha condição de levar uma cabra, ele não tinha condição. Então ele levava 2 rolinhas, 2 pombos. O Senhor, na sua onisciência,
Ele sabia, né? Como ele sabe de tudo, vê tudo, sabe de tudo. Ele sabia que ia ter alguns que não ia ter condições de levar um novilho, de levar um cabrito. Mas o Senhor preparou tudo para os seus. O Senhor não deixou faltar nada. Nada. E eu achei maravilhoso isso, em que o Senhor nos mostra que para ele, na verdade, ele não leva em consideração o que muitos homens, eles se apegam na posição e também no lado que diante dos homens são ricos, são grandes. Diante do nosso Deus não tem nada disso. A regra é para todos. É para todos. Todos tinham que, pecou, pegar o seu sacrifício e se apresentar ao sacerdote. Traduzindo para nós hoje. Hoje, muitos, eles aprenderam quando peca contra a palavra do Senhor. Eles convidam alguns amigos, se reúnem e ali ele fala do assunto. Entre eles, ele pede perdão e acredita que está tudo resolvido. Em particular, não está se tratando de procurar hoje o sacerdote, porque hoje esse sacerdote, logicamente, é Cristo. Mas o Senhor deixou, o Senhor colocou um líder espiritual, um pastor na igreja, para que seja tratado desses assuntos. E muitos hoje não querem mais respeitar isso, não querem aceitar de jeito nenhum. Tem alguns que chegam até mesmo a dizer que não é preciso, basta tão somente dobrar o joelho, pedir perdão e está tudo certo. E a palavra não mostra dessa forma, não diz isso. O sacerdote, ele tendo pecado, ele poderia, ele mesmo resolver o problema, né? Oferecer o sacrifício. Ele tinha que ir a outro sacerdote para que a sua causa fosse tratada. Então, que esta palavra venha falar, né, aos nossos corações. E, meditando na palavra do Senhor, aqui também, no capítulo 7, nos fala sobre a porção dos sacerdotes. É algo que hoje, na mente de muitos, tem surgido uma certa polêmica a respeito de que os pastores, eles seja sustentado pela igreja. Não tem nada de errado, é a palavra. O Senhor determinou que Arão, seus filhos, fosse o sacerdote, e era Arão e seus filhos que tratava do assunto do povo. E quando o povo trazia suas ofertas, a oferta e o sacrifício, havia a parte do sacerdote. Era a parte do Senhor e a parte do sacerdote. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e seus filhos. Glória a Deus. Aqui nós vemos o Senhor cuidando dos seus servos. Voltando ao capítulo 6, aqui no versículo 8, que nos fala a respeito do holocausto, do altar, que nos diz: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, da ordem a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá suas vestes de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto, sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes.
e levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Glória a Deus. Depois que o sacerdote, ele trata do assunto do povo, do pecado do povo, aqui o Senhor lhe dá uma ordem, né? Dizendo para eles cuidar do altar. E que o fogo do altar não podia se apagar. E a cinza tinha que ser removida depois do holocausto ter sido queimado. Depois do holocausto ter sido queimado, a cinza teria que ser removida. E antes dele remover essa cinza, ele trocava as suas vestes. Aleluia. E como é importante nós entender que as coisas do Senhor são feitas com bastante atenção, ordem, delicadeza. O nosso Deus, ele é organizado. A cinza não podia ficar no altar, porque quem já fez fogo de lenha, ou até mesmo de carvão, sabe que depois de um fogo aceso e ele apagou, ficou ali a cinza, não tem como se acender outro fogo, sem retirar aquela cinza que está no altar. Porque a cinza atrapalha de se acender o fogo. Não tem como a lenha pegar, tendo o altar ali, as cinzas. Eu já, no Nordeste, já acendi fogo de lenha e de carvão e sabemos como, na realidade, que realmente é preciso ser removido a cinza. Hoje, trazendo para nós o que é a cinza. A cinza, nós sabemos que é algo leve, que até mesmo o vento, ou a gente soprando ela, ou como eu estou lhe dizendo, que já lidei com esse tipo de fogo, a gente pegava muitas das vezes até uma peça que lá no norte chama abanador, e abanava aquela cinza quando ela não era muita, e o vento fazia ela subir e sair, logicamente, ali, né? Daquele quadradozinho ali, que era onde se fazia o fogo, o fogão. Então a cinza ela é algo leve. Traduzindo para nós, o que nós podemos entender? Que a cinza na nossa vida, no nosso altar, são pequenas coisas que para nós parecem insignificativas. Para nós é como que não é nada, é bobagem. Queremos, muitas das vezes, trazer para nós hábitos, porque nós vemos em alguém, ou alguém falar, ou agir daquela maneira, e a gente, por um descuido, a gente passa a fazer igual, né? Mas são essas coisas, pequenas coisas, que impede o agir de Deus na nossa vida. A presença. A gente sentir verdadeiramente a presença do Senhor na nossa vida. Então é preciso remover a cinza e não deixar o fogo se apagar. Mas é justamente isso. Para o fogo pegar, é preciso remover a cinza, manter o altar limpo. Isso significa manter o altar limpo, tem que estar limpo. Aleluia. Aí sim, o fogo vai pegar e ele não vai se apagar. Então é o cuidado que precisamos ter em mantermos o nosso altar limpo e não deixar que essas pequenas coisas que alguém diz que não é nada entrar em nossas vidas, porque é justamente isso, de pouco a pouco, é como a cinza, forma uma camada, aí o fogo não tem como acender.
Não é algo grande, não. Não precisa ser algo grande para impedir do fogo estar aceso. É pequenas coisas, mas que não agrada ao Senhor. Porque o Senhor, ele disse, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Amém? Deus abençoe ao seu povo em nome de Jesus.